Uma das críticas que eu mais escuto a respeito da operação, vinda de pessoas que... Aí, aqui não é uma crítica minha. Não, pelo amor de Deus. O BOPE foi lá, junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, matou 120, prendeu 90 e nada mudou. Uma das críticas que eu escuto, parece de adolescente, é a seguinte: mas se vocês conseguissem prender o DOCA, ia surgir outro DOCA no dia seguinte. Mas é evidente que vai surgir outro DOCA. É uma organização criminosa que tem hierarquia, disciplina, e tem um canal de ascensão hierárquica. É evidente que vai surgir. Sim. Mas e daí? Eu não tenho que prender o DOCA? Passado um mês da operação, o que ficou de legado na sua visão para as próximas? Porque, tipo assim, eles invadiram, não são cento e tantos bandidos a menos. Dizem que foram mais bandidos, inclusive, que morreram, mas, enfim, isso não é uma acho pouco provável, acho pouco provável, viu? Porque o corpo na Serra da Misericórdia, ele atrai o urubu, atrai o cheiro, né? O morador ia chamar a Defensoria Pública, ia informar o Ministério Público, né? Você conversou com o Coronel Menezes, pessoalmente com ele? Não. O governador determinou ao Coronel Menezes, né? Eu vi isso num podcast, inclusive, que a polícia retirasse os corpos, tá? É que verdadeiramente não havia condições de segurança para a polícia realizar essa operação. Claro. O tiro começou 4 da manhã e terminou 10 da noite. A última equipe do BOPE que saiu da Serra da Misericórdia saiu debaixo de bala. Não saiu fugida, mas saiu debaixo de tiro. Então, quando um analista de segurança pública fala na televisão, a polícia deixou o corpo lá, não existia possibilidade de retirar os corpos. Depois que o bandido morre, 2 ou 3 horas depois, você tem a rigidez cadavérica, né? O corpo fica muito rígido. Transportar o corpo, 4, 5 policiais para carregar um corpo. Então, assim, seria mais humano que a polícia retirasse os corpos depois do confronto. Mas vamos lá, primeira questão. Se a polícia retira o corpo, ela não está preservando o local. A DPF 635 determina a preservação do local, correto? Né? Se a polícia não retira o corpo, a imprensa vai reclamar que a polícia não retirou o corpo. Isso. Então é uma decisão difícil, né? Se você retirar, você está desfazendo o local. Qualquer decisão você vai apanhar. Tá errado, você vai apanhar. Mas o Coronel Menezes, ele deu a ordem, olha, pode recuar e deixa o corpo aí. Aí depois alguns jornalistas, olha, a polícia deixou o corpo lá, a família teve que ir lá em cima buscar o corpo e tal. Então, se as famílias foram lá em cima buscar os corpos, né? Ela ia acusar, olha, tem mais de 200 corpos aqui. Eu entendo que o número seja esse mesmo que a polícia apresentou. A grande questão foi o amplo apoio do morador de periferia, não só do Rio de Janeiro, do Brasil, porque pesquisas de opinião foram realizadas não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil como um todo. E houve uma janela. O Partido dos Trabalhadores foi confrontado com o óbvio, que eu sabia, que você sabia, mas que muitos não sabem. Morador de periferia não suporta mais a ditadura territorial. Sim. É o óbvio, né? Mas muitas pessoas, inclusive pessoas inteligentes do PT, não pensam dessa forma. Eles acham que são vítimas da sociedade e que o morador entende aqueles bandidos como defensores de um território, né? É um pensamento meio romântico, louco, desconectado da realidade, né? Então, o grande legado dessa operação, eu sempre lamento a morte dos 5 heróis, né? O grande legado dessa operação, de fato, na minha opinião, foi a trazer à tona para o Brasil, em 2025, que o morador de periferia não suporta mais o domínio territorial. Alguns governadores perceberam isso habilmente. 2 dias depois da operação no Rio de Janeiro, a polícia de Ceará matou 7 bandidos e o governador de Ceará, do PT, deu entrevista falando, aqui a gente vai tratar o crime dessa forma mesmo, né? Todo mundo meio na onda do Cláudio Castro, sabe? Sim. Que saiu muito fortalecido disso, né? Que ganhou aí milhões de seguidores nas redes sociais, né? Então, mas de novo, o Barba, eu lamento muito que a comunidade não esteja ocupada, né? Pois é. Eu lamento muito que no dia seguinte a gente não apresentasse um projeto ali de ocupação territorial de caráter permanente, né? Eu sei que a polícia do Rio de Janeiro não tem condição de fazer isso, o efetivo da polícia é muito reduzido, né?
Vai começar o verão, meu irmão. O verão no Rio de Janeiro tem dia que a PM coloca 7 mil homens na orla, 5 mil homens na orla, né? Mais um jogo do Carioca. Carioca começa dia 18 de janeiro? Sim, acho que sim. Então imagina um domingo de sol, final de janeiro, operação na praia para não ter arrastão. É um caos. Aí tem um jogo, um Fla-Flu, né? Ou então um Vasco, né? Flamengo. Aí tem, às vezes, eventualmente, um show. Nos meses de janeiro pode ter algum show. Aí tem um bloco pré-carnavalesco. Meu amigo, não tem efetivo para isso. Aí tem que ocupar o Alemão. Então, não pense, é inviável, realmente. Não tem como tu fazer assim e criar um policial. Então, a ocupação do Alemão só seria viável, de fato, com a ajuda do governo federal. Mas o presidente Lula, ele já declarou, não nesse momento, lá atrás, que ele não aceitaria o Exército Brasileiro de novo em operações de GLO. É uma opinião dele, eu respeito. Então, a ocupação do Alemão sem recursos federais é, de fato, inviável, na minha opinião. Pois é, mas o legado dessa operação não seria só a ocupação, né? Mas sim, talvez, outras operações como essa. Eu sei que depois ele anunciou lá a Operação Barricada, quer dizer, Barricada Zero, se eu não me engano, né? Isso, o seu nome. E tudo mais, e eu sei que está tendo efetividade de alguma forma, acho que estão fazendo, né? Eu acho. Mas, tipo assim, entraram, mataram aqueles bandidos, saíram e continua do mesmo jeito, assim. Com menos 100 bandidos, mas daqui a pouco tem outros 100, né? Ô, Barba, qual é uma questão também bem... O que você quer? Não, já fechei aqui. Eu acertei aqui, que eu tinha colocado o relógio na posição errada. Tem uma questão bem para a gente analisar também. Uma das críticas que eu mais escuto a respeito da operação, vinda de pessoas que... Aí, aqui não é uma crítica minha. Não, pelo amor de Deus. Não. Uma das críticas é a seguinte. Tá bom, o BOPE foi lá, junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, matou 120, prendeu 90 e nada mudou. Uma das críticas que eu escuto, que parece de adolescente, é a seguinte. Mas se vocês conseguissem prender o DOCA, ia surgir outro DOCA no dia seguinte. Mas é evidente que vai surgir outro DOCA. É uma organização criminosa que tem hierarquia, disciplina, e tem um canal de ascensão hierárquica. É evidente que vai surgir. Sim. Mas e daí? Eu não tenho que prender o DOCA? Sim. O DOCA é um assassino foragido, matou ele debaixo de uma tortura com água gelada, se eu não me engano, né? Matou uma senhora lá na quitanda, né? Matou uma porrada de gente. E daí? Então eu vou deixar o DOCA solto. Eu vou rasgar as leis brasileiras e vou dizer, olha, para não nascer DOCA. Outro DOCA. Porque se você prender o DOCA, vai nascer outro DOCA. Então assim, isso não é razoável conversar sobre isso. Assim, e não vou dizer o nome dela. Não estou aqui para destilar o ódio contra ninguém, mas uma influência, uma pessoa importante que tem milhões de seguidores, né? Uma jovem, moradora da Zona Sul, filha de uma grande estrela do Brasil. Ela disse assim: se prender o DOCA vai surgir mais alguém. Porque o DOCA não matou a sua mãe, porque o DOCA não matou o seu irmão, né? O DOCA não te matou. Então, porque assim, esses não surgem mais, então, né? assim, Esses não surgem mais. Parece que ela quer que rasgue as leis brasileiras e diga assim, olha, o DOCA não tem que ser preso não, tem que deixar ele lá para sempre, né? Porque a operação, com todas as críticas à operação, a análise final é a seguinte: a Polícia Militar entrou na favela com a Polícia Civil, 2.500 homens, perdemos 5 heróis, mais um policial civil morreu 15 dias depois, né, o Rodrigo, né? E no final nenhum morador foi baleado, né? Isso. Foi efetivo. Não, um morador foi baleado na perna, sim, um motoboy. Tá. Mas nenhum morador morreu, né? Então a operação ela foi, de fato, ela foi muito cautelosa. Você realizar uma operação numa área limitada, com 3.500 homens no terreno, 3.500 fuzis atirando, mais de 200 mil tiros disparados, e você não matar nenhum inocente, sabe? Isso é extremamente difícil, sabe? Então, isso tem que ser avaliado. Sim, né? Lógico. E eu diria que eu nunca tinha visto isso no Rio de Janeiro. Uma operação desse tamanho, com a quantidade de disparos, sem que morresse um jovem inocente em casa, que morresse um menino pequenininho na porta de casa, ou uma dona de casa com uma bala perdida dentro da sua cozinha, porque pode acontecer, viu? Então,
A operação, na minha opinião, ela teve um bom planejamento, tá? Eu vou aplaudir a operação no que se refere à porrada que o Comando Vermelho tomou e vou lamentar a operação em função da morte dos colegas, porque eu já disse em podcast, eu não troco a vida de um inspetor da Polícia Civil, de um policial do BOP, pela vida de 50 mil bandidos, né? Sim, não então, vale. Não vale, né? Então é basicamente isso, né?